Chegou a hora da gente trazer, olha eu aqui fazendo confusão, hein? Chegou a hora da gente fazer entrevista. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Babalorixá, o Demir. Ele está aqui com a gente para participar, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa data importante. O dia 21 de janeiro, gente, foi o Dia Internacional das Religiões, e no Brasil foi o Dia de Combate à Intolerância Religiosa. E o Demir está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Demir, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso ponto de vista. Tá tudo bem? Tudo bem, sim, com você. Fala mais perto do microfone. Aí... Tudo ótimo com você, tá bem? Eu estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. Demir, importância desse dia, 21 de janeiro, mas já são 26, mas não deixa da gente também comentar um pouquinho mais sobre essa data. Por que esse dia é tão importante para combater a intolerância religiosa? Assim, é um dia importante não só para a gente de Candomblé, para todas as religiões, mas esse dia ficou focado por conta de Mãe Gilda, que foi uma Yalorixá, que foi agredida, seu terreiro foi... Entraram algumas pessoas e agrediram muito. Então, desde 2007, por conta de Mãe Gilda, já existia um combate a isso, mas virou uma data específica no Brasil a partir dela, porque algumas religiões abusavam muito, usaram até a imagem dela como mãe de encosto em algumas redes de televisões. Então, o povo de terreiro partiu para frente e tivemos essa data, não só para a gente, mas para todas as religiões. E desde 2007 que essa data ela desde é 2007, lembrada, né? Desde 2007 ela foi instituída no Brasil como lei, né? Como um dia específico para combate à intolerância religiosa. Ô, Demir, parece ser coisa assim do passado a gente imaginar, mas em pleno século XXI ainda tem gente que não respeita a fé do outro? Ainda assim. Todos os dias, um dia atrás do outro, ainda temos que combater todos os dias essa intolerância. E não é só religiosa, é cor, é racismo religioso, racismo de cor, racismo sexual, todos. Não é só religioso. Então, religioso ganha esse espaço por conta dessa situação. Mas ela era uma mãe negra, pobre, de periferia, que o terreiro foi invadido por pessoas de uma outra religião e aconteceu essa situação. Ela chegou a falecer por conta disso. É muito difícil. Assim, imaginar que por conta da manifestação de fé de alguém você bater ou atrapalhar ou intimidar, isso é muito triste, né? Muito triste. Muito triste a gente imaginar isso ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, né? É muito triste. A gente ainda acompanha muito, assim, grupos de Pai de Santo de outros estados, não no Ceará. No Ceará tivemos poucos casos desses, mas Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, mas ainda acontecem casos assim. Ô, Demir, o que você acha por que as pessoas ainda são tão preconceituosas em relação às religiões de matriz africana? Você acha que é falta de conhecimento ou é ignorância mesmo? Ignorância. Porque quando interessa, a religião de matriz africana é boa para você, por quando ela é vilipendiada pelo uso, pela roupa, pelo torso, pela guia, então lhe interessa. A partir do momento de que alguém começa a criticar, a outra pessoa também passa a criticar e a apontar dedo e a agredir. Então, é ignorância, não é falta de conhecimento, não, porque as mídias estão aí. Ensino. Antes nós éramos mais fechados, hoje abrimos mais nossas casas para poder ensinar, para poder que as pessoas tirem esse preconceito. Hoje não existe, eu não acredito que seja só o preconceito, é a ignorância mesmo. E isso acaba ocasionando, por exemplo, a propagação de violência contra as pessoas que manifestam a fé com relação à religião de matriz africana. Com certeza. Acaba ali, como eu posso dizer, incitando esses atos com pessoas da religião. E isso é muito grave, Demir. E hoje é crime no Brasil, né? Hoje é crime, sim. Sim, hoje é crime no Brasil e graças a Deus, aos orixás, que virou crime, porque tem diminuído, a tendência é diminuir, mas ainda há essas agressões. Eu sou de Candomblé, mas ainda pratico o cristianismo, e vez ou outra eu vou para a missa e muito me agredia eu ir para a missa e o padre falar mal de mim. Uhum. E não falo só do sacerdote da Igreja Católica, ou outros sacerdotes também. E isso
É muito complicado, né? Me diz uma coisa, você já passou por preconceito? Já. Muitos. Quais são as coisas mais comuns que você costuma ouvir ou que você costuma sentir? Tipo, o candomblé não acredita... Fala mais pertinho. O candomblé não acredita no inferno cristão. Segura um pouquinho mais em cima. Pronto. Aqui, tá bom? Agora sim. O candomblé não acredita no inferno cristão. Então é muito comum, tipo, uma pessoa de uma outra religião dizer que eu vou para o inferno, de que minha religião não agrada a Deus, sabendo que Deus só é um, só existe diversas formas de cultuá-lo. Mas esse é um dos mais comuns. Então é muito dolorido. Quando mais jovem eu rebatia. Hoje não, eu rio, escuto. Só falta um pouquinho de conhecimento, onde a gente chega lá. Onde a gente chega lá. E você faz parte de uma religião muito conhecida e muito difundida no Brasil, que é o candomblé. Pronto. Explica um pouquinho para a gente, para quem está nos ouvindo agora, o que é o candomblé. O candomblé é uma religião que nasce na África pouco após o dilúvio. Já existia o culto aos orixás, e após o dilúvio, quando Nironde chega na África, Nironde é neto de Noé, institui uma cidade chamada Ilé-Ifé. E em Ilé-Ifé ele faz o culto a todos os orixás num só lugar. Que antes cada orixá tinha seu culto em tribos diferentes. E a partir daí é tido como candomblé porque é a união de todos os orixás em uma única tribo. Ilé-Ifé significa terra do amor, casa do amor. E quando os negros são roubados e vindo para o Brasil, eles trazem com eles a fé deles, que muito parece com o catolicismo, por isso no começo foi usado muito as imagens católicas como orixá. Então, o candomblé é isso, é uma religião, é um estilo de vida que nós temos de cultuar a natureza, cultuar Deus do nosso jeito. Demir, tem muita falta de informação de achar que religião de matriz africana é coisa do diabo, é coisa do demônio. Tem disso, Demir? Tem. Como eu disse, muitos deles dizem que eu vou para o inferno, ou alguns irmãos de fé vão para o inferno por conta disso. Eu acho que se as pessoas estudassem um pouco, não tivessem tanta ignorância e quisessem aprender, já teriam entendido que o Olorum é Deus, o grande Criador, e os orixás são divindades que Deus permite vir à Terra e a gente cultua. Ou seja, o nosso jeito de cultuar Deus é preservando a natureza. É bem diferente do que muitos outros fazem. Mas as pessoas confundem isso. Quando você começa a cuidar de algo, aquele algo que você não faz é diferente, então precisa ser atacado. E é por isso que existe tantos registros no país de ataques. Debi, e aqui no município de Quixeramobim, hoje vocês, diferentemente da Umbanda, a Umbanda tem um terreiro, o candomblé tem a roça, não é assim? Isso, o candomblé se chama Ilê, roça, porque antigamente os negros iam para a roça e as mulheres cuidavam da casa. Então, se dizer que vai para a roça é cuidar da casa, cuidar do Ilê. Hoje, no Quixeramobim, temos 2 casas de candomblé em construção, uma sendo finalizada agora e a minha está em fase de construção. E hoje, aqui no município, em atividade? Em atividade. Mas na região nós temos outras também? Em outras regiões, sim. Em Russas, Fortaleza, tem várias casas. Hoje, no Ceará, tem em torno de umas 1.200 casas de candomblé, ilês de candomblé. Comparado à Umbanda, são 16 mil terreiros de Umbanda em todo o Ceará. Tem uma diferenciação, né, entre a Umbanda e o candomblé, né? Pronto. O candomblé é uma religião que veio da África. A Umbanda é uma religião nacional. De todas as religiões que tem no Brasil, seja catolicismo, evangélico, candomblé, a Umbanda é a única que é a religião brasileira. E por isso, talvez, que algumas pessoas tenham tanto medo dela. A Umbanda tem dia nacional, que é feriado nacional, diferente do candomblé, que ganhou agora um dia. E a Umbanda nasce há 100 e poucos anos atrás, a partir de um centro espírita, e é instituída a Umbanda, que é a união de todas essas religiões em uma só. A Umbanda é isso. Então é muito mais fácil cultuar a Umbanda, porque é algo já comum para as pessoas, do que o candomblé, que precisa de preceitos e determinadas situações. Demi, para as pessoas procurarem o candomblé,
como é que faz? Como é que chama? Eu quero participar também das atividades do candomblé, eu quero conhecer um pouco das atividades. Como é que chega até vocês? Primeiro procura o pai de santo, uma casa. Eu aconselho a pessoa sempre procurar mais de uma casa para ver qual ela se identifica. Porque, assim, sempre tem um jeito diferente de cada um. O candomblé é único, mas cada zelador, cada babalorixá e alorixá tem um jeito de levar a sua casa. Então, as pessoas se identificam mais com um ou com outra. A partir daí, você vai andando, o pai de santo vai lhe dando alguns banhos, vai lhe ensinando a cuidar da natureza, a cuidar de si. Aí você escolhe qual a casa melhor que você quer caminhar. E aí vocês se encontram semanalmente, mensalmente? Como é que funcionam as atividades de vocês? No candomblé, os encontros podem ser diários, porque o encontro é de você com você mesmo. Mas, assim, o encontro físico com todo mundo, normalmente, tem casas que fazem os encontros às quartas-feiras, que é a Malaya Dia de Xangô, é onde você reúne todo mundo, reza e presenteia e pede que aquela semana seja boa. É quando começa a nossa semana, nas quartas-feiras. E tem casas que se reúnem mensalmente, quinzenalmente, que não, por exemplo, a minha. Eu me reúno quinzenalmente, porque ainda não tenho uma estrutura física completa para atender todo mundo. Mas algumas pessoas vão na minha casa frequentemente, os filhos de santo vão quase que diariamente. E aí, não necessariamente toda quarta, mas vocês têm sempre atividades diárias. Sempre tem atividades diárias, sim. Lá na sua roça. E onde é que ela fica? Minha casa está sendo construída no distrito de Uruquê. É Santa Amaro, lá, distrito de Uruquê. Lá no Santo Amaro. No Santa Amaro. É isso aí. E tem muita gente aqui no município que faz parte da sua casa? Uma boa quantidade. Tem muita gente só, né? Tem. O pessoal sim. procura e vai... As pessoas procuram as casas de candomblé para se encontrar, para se identificar, para procurar um conselho. Muitas vezes as pessoas nem querem ser de candomblé, estão ali para um conselho, para tomar um banho, para aprender a se encontrar. Então o candomblé acolhe sempre essas pessoas. São pessoas que são afastadas da família, que quer um conselho, que quer um apoio. São pessoas assim, que normalmente procuram um candomblé. Demi, tem gente que tem vergonha de dizer que faz parte? Bastante. Por quê? Porque ainda assim tem o preconceito de outras pessoas e elas preferem ficar omissas, né? Preferem se resguardar. Tem pessoas públicas que não querem aparecer, é bem comum isso acontecer. É bem comum. Até porque o candomblé não lhe tira a sua religião, por exemplo. Como eu disse, eu sou de candomblé, mas ainda pratico o cristianismo. E tem pessoas que vão frequentemente para a igreja e também são de candomblé. O candomblé não lhe tira isso. Não interfere, né? Não interfere. O jeito de cultuar Deus é único de cada um. Eu cultuo Deus sendo de candomblé, mas vez ou outra eu vou à igreja. E isso não me impede. Eu sou uma pessoa que nasci no lar evangélico e sigo minha vida religiosa. E cada um segue sua vida. Cada um segue sua vida. É isso aí, é desse jeito, tem que ser. Demi, você também trouxe algumas coisas para mostrar, daqui a pouco a gente vai trazer, que tem a história dos búzios, né? Sim. Os búzios falam, Demi? Falam. Falam, cantam, escutam, dão conselhos. É mesmo? Sim. Como é que funciona essa... Isso é um negócio assim interessante, né? É um elo de ligação. Como é que você entende o que os búzios falam? Pronto. O búzio é algo que é lhe dado quando você tem determinada evidência e você completa um ciclo religioso no candomblé. Os búzios são basicamente um jeito de falar com os orixás sem que ele incorpore. É um elo de ligação de você com o divino. É um oráculo de ligação de você com o divino. Como é que eu posso dizer? É um elo direto. Sim, é um caminho, É um né? caminho. É um Ele caminho. lhe dá caminhos, lhe dá conselhos que você precisa seguir. Ou não, depende de você. Pessoas procuram muito para que você possa verificar Procuram. isso. Procura, Como é que sim. você... Como foi que... Eu sou muito perguntador e curioso, tá? Pode perguntar, eu gosto de tirar dúvidas. Muita gente chega assim... eu quero saber... Na verdade, o búzio, ele não descobre as coisas, ele dá dicas, ou ele dá... Como é que eu posso chamar? Ele dá caminhos. Caminhos, né? Sim. O jogo de búzio não é um jogo adivinhatório. Ele é um jogo de caminhos. Ele dá caminhos e tira algumas dúvidas do seu dia a dia. E aí, a partir de... Como foi que você conseguiu chegar a essa técnica, ou a entender que você tinha essa capacidade de fazer essa leitura?
me dedicando à religião, passando por um ciclo religioso e recebendo do meu babalorixá o jogo de búzio. Isso não é qualquer pessoa. Não é qualquer um tem que recebe. um tempo para você conseguir chegar sim. a isso. E o que significa isso, babalorixá? Babalorixá significa pai na lei do orixá. Pai na lei divina, para alguns, babá pai, olô, senhor, orixá. Aquele que interpreta o que o orixá diz. Aquele que interpreta. É um elo de ligação do filho com o orixá antes de um determinado ciclo. Perfeitamente. Bom, gente, nós estamos conversando aqui com o babalorixá, o Demir. Ele é do Candomblé do município de Quixeramobim. Ele tem a sua casa ali no Santo Amaro, no Uruquê, está fazendo a visita conosco. E a gente está conversando sobre o tema que envolve a intolerância religiosa. Ele está tirando algumas dúvidas e conversando com a gente também sobre a sua religião aqui no nosso ponto de vista. O Demir vai mostrar umas coisas que ele trouxe aqui para a gente. Nós vamos preparar aqui o nosso ambiente. Por isso eu vou fazer Vou chamar agora o Shopping Farma Feitosa, pode ser? O recadinho do Shopping Farma? É o tempo que a gente só puxa aqui a nossa mesa para a gente mostrar. O Demir trouxe aqui algumas coisas para a gente mostrar e a gente fechar aqui o nosso papo. Então, recado importante para você do Shopping Farma Feitosa. Se liga. Muito bem, estamos de volta. Esse é o recado do Shopping Farma Feitosa. E como eu disse, para a gente fechar aqui o nosso papo falando sobre esse assunto, o Demir vai fazer uma amostragem para a gente. Como é? Não entendi. O Demir vai mostrar para a gente aqui como é que funciona mais ou menos essa história dos búzios. A gente vai mostrar aqui com detalhes também na tela do canal 180. Demir, explica para a gente que material é esse que você está mostrando aqui, por favor. Esse é um opon, essa tábua de madeira é chamada de opon. Opon. É onde que você ganha seu jogo de búzios, você compra a sua ou manda fazer. A minha eu mandei fazer do meu jeito. E é onde você lê o seu jogo de búzios. Sim. Quando eu ganhei o meu jogo de búzios, eu ganhei um Exu, que é desse jogo, que é ele que interpreta, ele que faz o elo de ligação entre mim, o jogo e a divindade. Então, tudo isso tem uma significação, né, Demir? Não é por acaso que essas coisas acontecem, né? Não. A esfera é a ligação do Exu. O Exu, pra gente, é a esfera que move o mundo, que está sempre em circulação. Então, esse aqui representa o mundo? Sim. Mostra para cá, para cá. Quartzo é um coração que todos nós temos, né? Um coração é um elo de ligação, um cristal e uma rosa do deserto. E você vai pegar o coração para mostrar? É um coração. Mostra aqui o coração. É o formato de um coração, sim. É o formato de um coração. E tudo isso tem um significado para a hora de jogar os búzios, né, Demir? Sim. O jogo de búzios para alguns são 16 búzios, no meu caso são 16, eu jogo pelo Merim de Logum. Tem Ifá, tem Tarumizô, tem vários tipos de jogar búzio. Depende de cada um, da espiritualidade de cada um. E essa imagem aqui, o que é que essa imagem representa? Essa imagem é de Airá, meu orixá. É o seu orixá. Meu orixá. Então, cada pessoa tem um orixá, Demir? Cada pessoa tem um orixá. Aí você escolhe ou você descobre? Não, você já nasce com ele. Já nasce. E a partir dos búzios você sabe qual o seu orixá. Como é que... já ia perguntar. Como é que você identifica eles? A partir dos búzios? A partir dos búzios. Você procura uma pessoa para jogar búzios para você e a partir de então essa pessoa lhe diz qual é o seu orixá. E essa identificação que você acaba fazendo com esse orixá, isso vai ser determinante para a sua vida? Lhe ajuda muito. Tipo, determinadas coisas que você come, ele faz mal. Você acaba descobrindo que é por conta daquele orixá que nasceu com você e tem uma regência de vida com você. O orixá pra gente, por exemplo, o meu é Eledá. É aquele que me ajuda a caminhar no meu caminhar de viver. E aí você consegue descobrir isso tudo através do búzio. Todo mundo sabe qual é o seu Eledá a partir do jogo de búzio. E aí a cada pessoa que te procura na tua casa, você vai jogando, vai para entender... Para entender um pouco daquela pessoa. Sim. Às vezes, Demir, a gente acaba se encontrando em situações delicadas, difíceis, são problemas financeiros, problemas conjugais, problemas amorosos, problemas de relacionamento com a família, dificuldade no trabalho,
e tudo, mas a gente acaba não entendendo essas coisas. De repente, a gente acaba entendendo e compreendendo porque é que tanta coisa acontece com a vida da gente, O né? jogo de búzios normalmente lhe dá caminhos e lhe diz que caminhos foram tomados no passado para chegar nessa situação. Tipo, você às vezes nasce com determinada energia do dia do seu nascimento que nem todo mundo consegue dominar. E isso, a partir daquele, como eu posso dizer, tem pessoas que têm síndrome do patinho feio, pessoas que têm aquele síndrome de balança, que a hora está bem na relação e ruim no financeiro, Aí não depois consegue alterna. equilíbrio. Então, o jogo de búzios lhe ajuda a equilibrar essa situação. A você entender melhor o que está acontecendo. Caminhar e equilibrar. Interessante, muito interessante. E isso tem um tempo determinado para esse conhecimento? Ou varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa. Normalmente, um ciclo religioso, nós temos basicamente 3 ciclos no candomblé. O de 7 anos, o de 14 e o de 21. O de 7 anos lhe dá direito ao jogo de búzios, mas nem todo mundo ganha o jogo de búzios com 7 anos. Tem pessoas que ganham com 10, com 15, com 20, e nem todo mundo nasceu para olhar o búzio. Então, Demir, mas se eu estou no candomblé há bastante tempo, mas eu não quero, vamos dizer assim, ser um babalorixá. Eu quero apenas praticar, eu quero apenas ir. Eu posso fazer isso? Nem todo mundo nasce para ser babalorixá. Tem pessoas que nascem para ser babalorixá e tentam fugir e acabam seguindo um rumo depois de ser babalorixá. Não necessariamente, se fosse assim, teríamos milhares de roças de candomblé. Não teríamos tantas pessoas, tantos ebomes, quando você normalmente não é babalorixá e termina um ciclo, você vira ebome. Ebome é um irmão mais velho. Se esse ebome vai ter um cargo na casa, que seja uma função religiosa na casa que nasceu, aí depende do pai de santo e do jogo de búzio do pai de santo. E aí, determinar isso é um tempo para a pessoa também se descobrir, também, né? E entender qual é a dela, né? Com certeza. Basicamente, existem muitas pessoas que são só filhos, não querem ser pais, não querem ter uma responsabilidade com outras pessoas. Então, são filhos e vão viver sendo filhos. Uma pergunta também que é muito frequente da minha, a questão das músicas. Vocês dançam, vocês cantam, vocês tocam, como é que funciona? Relembramos algumas histórias que os orixás viveram na Terra. Os nomes das músicas são Corim e tocamos sim os atabaques para dançar e através do som as pessoas vão entrando em transe. Tem gente que tem medo, não? Bastante. A primeira, assim, tudo que é novo causa medo. A incorporação causa medo, entrar em transe causa medo. O medo mais comum é, será que eu volto? Sim, mas volta, é bem comum isso. E isso faz parte do processo de conhecimento da religião. Sim, em todas as religiões temos transe. As pessoas só precisam entender isso. Toda religião que liga você a Deus tem um transe. Seja eurocristã ou afro. Todas elas têm um transe. Alguns dão o nome de entrar no espírito, outros dão o nome de incorporar. E tem muito preconceito em relação a isso, Sim. né? Muita gente que acaba fazendo determinadas situações que acaba, né, criando muitos preconceitos em relação a isso e dificultando, né, o entendimento correto sobre essas situações. Pois é, porque se cria uma situação de que incorporar é algo demoníaco. Mas a incorporação afro é mais demoníaca do que a incorporação que eu tenho dentro da igreja. Então, as pessoas podem dizer assim, ele está levantando falso. Não. Eu nasci num lar evangélico e sempre vi a questão da incorporação e sempre me questionei muito. Por que eu posso incorporar aqui e não posso incorporar em outro canto? Porque há uma incorporação. Deus não vai entrar em mim e dizer, é ordem de Deus. Deus está ali. Não, porque são várias pessoas incorporando ao mesmo tempo. Há várias manifestações diferentes. E isso é uma incorporação. Você perde consciência, você fala em línguas, você fala por outra pessoa. Então, isso é incorporação. Ô, Demir, agora uma pergunta bastante importante e muito relativa assim, para esse sentido dos dias de hoje. Existe muito preconceito racista em relação ao candomblé? Sim. O candomblé é uma religião de preto, pobre, e que as pessoas tentam afastar.
Então há esse preconceito. Como é que convive com esse cisma racista que a gente, lamentavelmente, ainda... Lutando todo dia. E todo dia é uma espaço, luta, né? Ganhando pequenos espaços todos os dias. Todo dia uma vitória, todo dia uma guerra, né? Todo dia uma vitória, todo dia uma guerra, todo dia um leão a ser doutrinado, não é nem abatido, é doutrinado. Mas você acha que mudou de uns tempos para cá ou ainda tem muita coisa para caminhar ainda? Acreditava-se que tinha mudado, mas a gente vê nesse novo governo, com essas novas leis que estão sendo criadas desde do começo de janeiro, de que está batendo muito de frente com as pessoas. Então as pessoas retrocederam um pouco, que era algo que estava caminhando naturalmente, e começaram a bater de novo. E isso vai ser um processo de reconquista. Todo um processo de reconquista, de luta novamente, ganhar espaço novamente para que volte a caminhar. É isso aí, muito legal. Então, é isso, gente. Esse é o Demir Babalorixá, que está fazendo uma visita aqui conosco. Demir, muito obrigado, tá? Por você ter aceito aqui o convite. Muito obrigado por você ter vindo, você ter mostrar aqui um pouquinho mais sobre o candomblé. Eu acho que é nosso papel, enquanto também veículos de comunicação, oportunizar a todas as religiões a se manifestarem, a mostrarem a sua fé. E cada um faz a escolha que quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser. E eu acho muito importante que vocês também ocupem esses espaços para que as pessoas desmistifiquem muitas coisas e muitos preconceitos que, lamentavelmente, ainda existem hoje. Muito obrigado pela presença, tá? Obrigado também pelo convite e estamos à disposição. Qualquer dia desse eu vou lá na sua roça fazer uma visita lá. Viu? Pode ir. Sinta-se convidado. Levar o Botuquinho para fazer uma visita lá. Gente, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Eu vou fazer um intervalo rápido. Essa conversa toda que a gente teve com o Demir está disponível nas nossas plataformas digitais logo em breve, tá bom? Vou fazer um intervalo rápido e ainda na edição de hoje aqui do Ponto de Vista, nós vamos falar sobre o curso de medicina e as inscrições, tem isenção rolando e a gente vai falar mais sobre esse assunto. Já, volto em instantes.